Então, bem-vindos à Janela Literária do Instituto Estação das Letras. Muita alegria que o Instituto recebe o Ayrton Souza, essa mais nova revelação e a grande revelação da literatura brasileira contemporânea. Eu tenho uma história particular com Ayrton, que se mistura um pouco a sua biografia, né? O Ayrton, ele é paraense, é de Marabá. Marabense, diria, Ayrton? É, marabaense. Marabaense. Eu Marabaense. pensei em marabaense, mas eu fiquei na dúvida, porque nunca se usa, né? Assim, se usa pouco É, aqui, né? aham. Então, ninguém se nomeia, né? Eu fiquei na dúvida, Até aqui também a gente não costuma ouvir esse termo. né? Pois Uhum. é, marabaense, É, exatamente. né? Historiador, escritor com um número grande de obras publicadas, muitos livros publicados, livros de poemas, contos, crônicas, ensaios. Ele é um belo ensaísta, que eu já li ensaios do Ayrton, e especialmente um que ele escreveu para Lila Maia, uma poeta, Uhum. nossa querida poeta, né? Estou estranhando que a Lila não esteja aqui. Vai chamar a Lila, Camila. Lila não esteja aqui, né? Que a Lila realmente é uma grande fã do Ayrton, mas ao mesmo tempo ele escreveu sobre a poesia dela e, enfim, e entre os livros que o Ayrton publicou, né? Alguns mais recentes, é Receita para Angustiar o Amor no Coração da Noite, de 2021. Que título lindo, viu, Ayrton? Quem Tem Medo de Matinta, de 2021. Esse já é juvenil, né? Imagino, é juvenil. Sim, os É, dois. os dois, né? Aham. O Amor à Mostra, já de poesia. Ser e Não Sendo, de 2014. Quem Levou o Dia, de 2016. Cartas de Amor e Revolução, também de 2016. É um autor prolífico, com muitos trabalhos. E só agora se tomou conhecimento da obra, essa obra que o Ayrton vem construindo há muitos anos. Particularmente, eu vou procurar falar breve, não vou me estender muito, porque a noite é dele, mas eu acho importante dizer como que eu conheci a obra do Ayrton. Eu fui jurada, no ano passado, do Prêmio Sesc de Literatura. Fui a jurada final. Éramos dois, né? E eu fui a jurada final. Enfim, havia algumas obras e tal, e acontece que o que nós estávamos constatando é que as pessoas estavam escrevendo assim bem, muita gente escrevendo bem, mas existe uma diferença entre você escrever bem e você quer dizer, você ter, digamos, ser criativo, inovar, quer dizer, de algum modo trazer elementos, trazer assuntos, temas e abordagem também, principalmente, né? Tá? É muito nova, né? É mais difícil você encontrar obras dessa natureza, tá? É bom porque você vê que as pessoas estão buscando, já não acham que escrever é qualquer coisa, né? Nas obras finalistas havia muito isso, né? E até que encontramos Outono de Carne Estranha, do Ayrton Souza. E foi assim uma grande descoberta para nós dois. Éramos jurados finais, né? E, e foi assim disparado. Era um romance que qualquer um acho que gostaria de ter escrito, né?
Primeiro, porque ele traz, né, um assunto pouquíssimo ou nada abordado na ficção brasileira, não é? Que é a questão do garimpo em Serra Pelada. A não ser por reportagens e tal, né? Reportagens, não lembro de outro romance, uma ficção, né? Ou literatura em que o garimpo seja, digamos assim, o tema, o assunto, não gosto muito de tema da palavra tema, mas o assunto, né? E com uma linguagem inovadora, com um trabalho de texto fantástico, enfim. E aí eu queria agora, e foi de fato, é um livro que. E qual não foi nossa surpresa quando, depois que o SESC tinha aceitado, nós escrevemos um, um parecer sobre o livro, né? É um livro homoerótico também, com uma forma também completamente nova e bela de abordar o homoerotismo. Eu, na literatura brasileira, desconheço essa forma de trabalho, de linguagem, e um romance que tem a sua virulência, que é um amor entre dois homens do garimpo, que ele encarnam também, né, essa a dureza, né, do garimpo, ao mesmo tempo um, um, um romance, vivendo um romance tórrido e, ao mesmo tempo, é muito lírico, muito lírico. Então, enfim, o livro foi praticamente censurado, foi premiado pelo SESC e praticamente censurado pelo próprio SESC, né? Então, assim, e o que eu acho incrível é que por um lado foi terrível para o Jairton, imagino, né, ter seu trabalho, que é um trabalho, o prêmio do SESC, ele espalha os autores novos, os novos valores pelo país inteiro, um autor que é premiado, ele viaja o país todo com o SESC, né, enfim, mas de repente, sabe, Ayrton, eu fico pensando se isso não é um prêmio, sabe? Porque talvez que não sei que tipo de visibilidade eles dariam, né? Então, acho que você, embora injustiçado, né? Você hoje é um nome reconhecido, um talento reconhecido nacionalmente, e eu acredito que seu texto já deva ser objeto de tradução fora do país. Essa é a minha fé, tá? É um livro que merece ser conhecido. Então, eu vou parar de falar e eu queria assim que o Ayrton começasse assim falando, Ayrton, sobre você mesmo, né? Se fazendo uma espécie de, como diz lá o Reinaldo Azevedo, uma espécie de Wikipedia, né? Sua, fazendo essa espécie de autobiografia, Certo. e depois conversando sobre o assunto do livro, né? O livro e o assunto do livro. Tá bom. Primeiro eu queria começar agradecendo a você, Suzana, e ao Instituto e às pessoas que trabalham com você pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de poder te ouvir. Eu fiquei aqui até porque nesses últimos meses, assim, eu tenho me esforçado muito para não chorar, né? Porque eu tenho vivido muitas coisas assim, incríveis na vida. E eu ouvi você falar assim desse livro, desse nosso encontro, e conhecendo um pouco do seu trabalho e do seu compromisso com a literatura no Brasil, me deixou muito emocionado, assim. Fiquei com muita vontade de poder chorar aqui, mas eu tive que fazer um esforço para evitar isso, né? Eu tenho feito esse esforço continuamente ultimamente. E aí, eu queria muito agradecer a você pelo convite, poder estar aqui com você. Espero em breve poder conhecer pessoalmente, né? Como você disse,
Às vezes eu penso na condição de sorte também, de todas as coisas que aconteceram me trazer até aqui. São basicamente 25 anos publicando, né? Desde 2000 fazendo esse trabalho de publicação dos meus poemas, dos meus livros. E é uma luta muito árdua, foi uma luta muito árdua chegar até aqui nesse momento e ganhar essa visibilidade que você acaba fazendo referência. Mas, enfim, eu queria também agradecer as pessoas que estão conosco aqui pela disponibilidade de uma sexta-feira anoitecendo, sentar e poder ouvir a gente. E me sinto ainda muito mais feliz porque apesar de não ver todo mundo, eu só estou vendo Suzana, mas de relance de vez em quando aparecia algumas pessoas e eu percebi que a maioria são mulheres, né? Então isso também me deixa muito muito feliz, de saber que de ter essa comprovação de que as mulheres de fato elas estão numa luta muito árdua para ocupar os espaços que foram negados a elas, né? Esse espaço de busca do conhecimento, de ouvir, de falar. E eu acredito que elas sejam a maioria aqui hoje também. Então isso também me deixa muito feliz de poder estar aqui nesse diálogo. E sobretudo, aí vocês vão me desculpar, como disse Suzana, sobretudo senhoras, né? Sobretudo coroas, vamos dizer assim, usando aquela linguagem dos meninos. Mas assim, o que me deixa comovido é justamente isso, é de ver pessoas que vêm de todo um processo histórico de violência, sobretudo as mulheres, lendo um livro como esse, né? Então isso também me espanta, porque eu tenho dito que esse é um livro corajoso. Contar uma história da forma que está sendo contada nele é corajoso. E aí você vê pessoas de 50, 60 anos lendo, que tiveram uma formação mental sendo forjada para que leituras como essa nunca fosse possível, né? Na sua vida, na sua casa. Então, isso me deixa muito comovido de poder ver que pessoas que vêm de toda uma luta histórica de opressão, de violência e de negação dessas narrativas estão lendo esse livro. Então, muito obrigado. Bem, para começar a me apresentar, eu sou Ayrton, como disse Suzana, eu nasci e vivo em Marabá, no Pará. Ela é uma cidade do interior do estado do Pará, ela se situa basicamente quase 600 quilômetros da capital. É uma região de fronteira. O que significa uma região basicamente de fronteira? Uma região em que as pessoas que estão nessa região, basicamente, elas não estão aqui compromissadas com o lugar. Elas vieram aqui por algum motivo e esse motivo tem a ver com dinheiro. A grande maioria estão aqui por conta disso. Mas eu vivo nesse lugar desde os meus 42 anos, né? Desde o momento que eu nasci. E raramente eu saí daqui para algum lugar. Dessas raras vezes que eu consegui sair daqui foi por conta do livro e da leitura e da literatura. Mas eu sou um sujeito que vem de uma pobreza muito extrema, de uma família extensa. Os meus pais, a minha mãe e meu pai eram analfabetos e os meus irmãos, quase todos, né? Nós somos basicamente 11 irmãos. Todos eles são semi-analfabetos. O único que entrou na universidade fui eu, que ainda conseguiu fazer mestrado, doutorado fui eu, infelizmente. Mas eu venho dessa relação muito próxima dessa condição de pobreza. E aí, a partir de muito jovem, eu comecei a escrever, nos meus 13, 14 anos de idade, eu comecei a escrever, sobretudo poesia, foi o gênero que eu passei muito tempo lendo e também escrevendo, né? Foi a poesia. Então, eu comecei, a partir do ano de 2000, comecei a publicar os meus trabalhos. Comecei a publicar muitos poemas nos jornais, revistas que haviam na região, e depois a publicação propriamente de livros. A partir de 2009 é quando eu vou publicar coletâneas de poemas, né? Os meus livros publicados, a maioria são livros de poemas, são mais de 30 livros de poemas. E aí eu começo a fazer esse trabalho de publicação na condição mesmo de escritor. Ao mesmo tempo também criando alguns projetos que pudessem incentivar a leitura, né? Eu ajudei a criar muitos projetos na região, em Marabá principalmente, e ajudei a criar também algumas instituições ligadas à literatura, como a Academia de Letras, associações de escritores, a gente tem uma associação. E entre esses projetos a gente criou o Sarau, que já tem 12 anos de história.
criamos uma antologia que faz uma publicação anual dos poetas do Pará. Tudo isso era tentando incentivar tanto a escrita quanto o próprio acesso à leitura desse material. Chegamos a criar um projeto chamado Tocaiunas, que era um projeto que publicava livros de bolso para ser comercializado a R$ 5 na época. Eram livros com 30 páginas, 35 páginas no máximo, e a gente comercializava isso a R$ 5 nas escolas, para que os alunos pudessem conhecer a produção literária da região. Mas, e nos últimos anos para cá, basicamente dos últimos 2 anos, é que eu vi a minha vida ter uma reviravolta a partir do Prêmio Sesc, né? Porque até então eu era ainda esse sujeito conhecido apenas, basicamente, em alguns lugares da cidade que eu moro, nem todo mundo da cidade me conhecia, mas em alguns lugares eu já era conhecido, assim, mas era só na cidade. E muito pouco na capital, alguns autores da capital também me conheciam. Mas é o Prêmio Sesc que vai abrir essas portas, né, dessa visibilidade maior em relação à minha produção com a literatura, que já, como eu disse para vocês, são 51 livros publicados, e o Outono de Carne Estranha é o meu primeiro romance, que eu publiquei, mas já havia escrito um outro romance antes dele, mas o primeiro publicado é ele. Então é esse livro que vai abrir essa perspectiva de me dar oportunidades que até então eu sonhava em ter, né? Sonhava em poder ver meu livro sendo vendido em livrarias, na internet, que eram coisas que os outros 50 livros não tiveram, né? A oportunidade de chegar a esses lugares. E aí nesses últimos 20 e poucos anos, foram assim de muita luta, muita batalha, né? De muito trabalho dedicado a isso, sempre acreditando que uma hora as coisas pudessem acontecer da forma que nesse momento estão acontecendo, né? Poder ir participar de eventos, viajar, poder circular e poder ver o livro também circulando. O Outono de Carne Estranha, como Suzana falou, a qual ela foi uma das primeiras pessoas a ler, até porque os meus livros geralmente ninguém lê, né? Só lê pessoas de jurados de prêmio quando eu participo de algum edital de prêmio. Os meus textos são lidos assim, a maioria deles. E aí, esse romance ele se passa no garimpo de Serra Pelada, que é, em tese, também uma parte da minha relação com a região do sudeste do Pará, ou basicamente de Marabá, que é onde eu moro. E ele tem a ver um pouco também com a minha experiência com garimpo, não de modo direto, mas de modo indireto, porque o meu pai foi garimpeiro de Serra Pelada, né? E a minha mãe, ela vai fugir de casa por conta do garimpo e vai vir do Maranhão para o Pará por conta do garimpo. Então isso tem a ver um pouco com essa experiência, dessa experiência vivenciada mesmo ali, acompanhando esse drama de perto. Porque também eu nasci justamente na época do boom do garimpo, né? Eu nasci em 82, que é assim, entre 82 e 85 é o boom do garimpo, é quando o garimpo realmente explode de vez e você tem uma região toda transformada por esse garimpo. Só para vocês terem uma ideia, o garimpo de Serra Pelada ele fez surgir 4 cidades assim na região de uma hora para outra, que são hoje cidades de médio porte, como Paraupebas, que tem 300 mil habitantes, Canaã dos Carajás, que deve ter também 200, cento e poucos mil habitantes. Então são cidades assim de médio porte no Brasil. E então o garimpo ele representa, Serra Pelada representa nesse momento ele representa um marco na história da região do sudeste do Pará. E por isso a ideia de escrever também esse romance, a partir dessa experiência de vida, a qual eu acompanhei o meu pai e a minha mãe, e também a partir dessa relação de contar essa história que, como disse Suzana, pouco se foi falado na história do Brasil, dentro da literatura, e aí o romance tem mais ou menos essa propositura, né, de narrar um pouco dessa realidade. Optei por fazer um romance homoafetivo, tendo dois garimpeiros como personagem, ou como um dos personagens, não dá para dizer que eles são os personagens centrais, ou dar também para dizer, né, mas como personagens propriamente da história, por conta basicamente de um motivo,
que me levou a optar por esses dois personagens. É porque no garimpo de Serra Pelada, quando houve a intervenção militar, o interventor ele proibiu a presença de mulheres, de armas, bebidas e também de homossexuais no garimpo. E aí, como a história do garimpo é uma história de muito horror, de muita violência, eu optei por colocar esses dois personagens como uma forma de eu não saberia nem assim explicar basicamente, mas como se fosse uma forma de resistência àquilo que estava acontecendo, aqueles desmandos que estavam acontecendo ali. Então, seria esse exemplo de resistir a isso. E a forma que eu encontrei de fazer esse modo de resistência, de todas essas violências que desencadearam dentro do garimpo, foi colocar a presença desses dois personagens, sobretudo amando um ao outro, né? Literalmente, ou realmente fazendo amor um com o outro e também, apesar de ser as escondidas, mas era ali um modelo de resistência a esse desmando que se tinha dentro do garimpo. Além disso, o romance aborda várias outras questões da própria história do país, mas assim, das histórias que foram basicamente silenciadas, né, dessa intervenção na região, desse processo de incentivar a ocupação da Amazônia, que é um processo que começa a ser avassalador a partir de 1960, e o romance também traz de pano de fundo esse debate, desse processo migratório, que os governantes que passam pelo Brasil entre 60 até, vamos dizer até agora, né? Praticamente até agora, porque ainda temos modelos de processo de ocupação. O Minha Casa Minha Vida é um exemplo disso, né? A gente tem muito projeto Minha Casa Minha Vida na Amazônia, e também ainda é um resquício desse projeto de ocupação da Amazônia. Mas, enfim, é um romance que trata desses modos de violência que estão perpetrados dentro do Brasil, estão ocupando o nosso imaginário e a nossa realidade e fazendo vítimas desde 500 anos atrás, né? Fazendo vítimas, criando alvos, aqueles que ainda não foram vítimas são os alvos dessas violências, e o romance tenta trazer um pouco dessa dureza de se viver numa região esquecida de política pública, de muita violência. Para vocês terem uma ideia, assim, ele traz tantas informações, Suzana, que às vezes eu fico pensando em coisas que eu coloquei nele, assim, porque são muitas informações, né? Eu vou dar um exemplo assim de uma informação muito relevante que poucas pessoas se atentaram para ela dentro do romance. A minha mãe era uma mulher de pele branca e o meu pai era um homem preto, um homem negro, né? E, eu quando eu era quando toda vez que minha mãe embuchava, eu era o filho mais velho dela, né? Quando ela ficava grávida, ela fazia um ritual que eu não sei, assim, eu imagino hoje como um ritual de defesa, né? Então, o que que ela fazia? Ela tinha medo de que a gente nascesse preto como pai, né? Mesmo sendo analfabeta, mas ela tinha consciência, assim, ela tinha uma leve, eu achava que aquilo era uma leve consciência do quanto é perigoso ser preto no Brasil, né? E aí ela tomava magnésio para que a gente não nascesse propriamente com a pele da cor do meu pai, né? Ela ouviu isso em algum lugar, que tomar magnésio podia clarear a pele dos seus filhos. E aí foram informações como essas que, querendo ou não, são violentas, né? São modos de violência que se implica nas pessoas. E aí por isso que eu fiz a referência inicial de se ter mulheres aqui lendo, né? Sobretudo mulheres que já são mais velhas que eu, que vêm de uma outra mentalidade, porque essas mulheres já enfrentaram muitas violências. Entre elas, o acesso à literatura, o acesso à escrita, né, a publicação. E aí por isso me comove muito ver mulheres assim. Eu estive no Paraná um mês atrás e uma pessoa veio me contar a experiência da sua tia de 60 anos que tinha lido o livro. E a pessoa veio me contar assim do encantamento dela e eu ficava assustado porque o livro traz um mundo que é a parte desse mundo dessa pessoa, né? Dessas vivências que ela teve e a linguagem, assim, então eu ficava muito assustado. Em contrapartida, a sua mãe, a mãe dessa pessoa que veio conversar comigo, odiou o livro, né? Assim, a minha mãe
odiou o livro, porque ela disse que aquilo não é forma de contar a história, você não pode fazer aquilo. Então, assim, ela leu ali as duas, três páginas, ela queria te matar, te esganar, assim. Mas a minha tia, a irmã dela, ficou encantada, né? Então, por conta desses modos de violência que são implicados na cabeça da gente, e a gente precisa estar aprendendo a lidar para tentar evitá-los, né? Para tentar evitar a sua reprodução. Mas é basicamente isso. O romance, ele é um romance, em parte, histórico, e nasce como esse processo de contar um pouco dessa história, que, propriamente, a história do Brasil, ela se nega a contar. A história oficial do Brasil se nega a contar isso, né? Aí alguém me perguntou assim, outro dia, eu conversando, a pessoa perguntou assim, Ayrton, por que que você acha que histórias como essas não são contadas? Tem um porquê, né? Tudo tem um porquê na vida. Todas as coisas assim que acontecem na vida, a gente tem um porquê. E eu tentei explicar dizendo o seguinte: a Amazônia é um território de expoliação de riqueza. Tudo que acontece aqui são processos de se aproveitar do que se tem aqui, de riqueza natural e da força de trabalho humana. O que a gente tem aqui é isso. E aí, o que que acontece? Quando você arma uma estratégia de não contar o que se tem ali, o que se passa ali, é mais fácil você conseguir controlar o que se acontece lá, né? Então, é uma forma de domínio. Não contar o que acontece na Amazônia é uma forma de dominação. Continua sendo esse modelo de dominação, porque as pessoas não vão se interessar para. Ali não acontece nada, porque ninguém fala nada. Aí eu dei o exemplo, por exemplo, do Rio Grande do Sul, das enchentes que acontecem no Rio Grande do Sul, né, que aconteceram recentemente. E eu falei, olha, para você ter um exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, elas acontecem daquele modelo de 40 e 40 anos, de 50 e 50 anos, né? A última vez que aconteceu foi na década de 40, se eu não me engano, foi assim, havia reportagem. Aí aquilo, aquele modelo de enchente, ele acontece todos os anos na Amazônia. Todos os anos são cidades quase inteiras que Sim. desaparecem, né? E qual é a comoção nacional que se tem em cima disso? Nenhuma, nenhum tipo de comoção, né? Não se tem a comoção. Então, por que que não se tem a comoção? Porque ainda é o projeto de dominação do lugar, de exploração, de tornar aquele lugar selvagem, inumano ali, desumanizado, né? Então ainda é tudo muito isso. E talvez, Suzana, isso também se deva a essa perseguição ao livro por parte do SESC. Não propriamente só a cena de sexo, né? Não seria só propriamente isso, mas também seria esses modelos de denúncia que se acontece ali e que incomoda, né? Que incomoda esses que estão no poder, dominando, que estão nesse processo de dominância, que estão explorando as riquezas, que estão levando o ouro daqui todos os dias. Então, é basicamente isso que o livro também tenta trazer como um processo de denunciar essas coisas que acontecem, né? Ayrton, assim, o que eu queria te perguntar, assim, até que ponto você se propôs, né? É claro que esse romance homoerótico ele é apenas o invólucro, né, de muitas, muitas denúncias que você faz. Então, naturalmente, quer dizer, o SESC, quer dizer, não seria exatamente pelo erotismo, né? O erotismo é apenas uma desculpa, né? Mas o que eu queria te perguntar era isso, assim, como é que nasce essa ideia do garimpo? Como é que você, enquanto criador, né, Uhum, concebeu, quer dizer, essa primeira cena, por exemplo, que é a cena que ocasionou, né, uhum, você fez a leitura, não é? De fato, é uma cena forte, é uma cena incrivelmente bem narrada, né? Talvez, acho que talvez eu nunca tenha lido nenhum texto com a força desse seu texto de abertura. A ponto de a gente que lê no primeiro momento, você vai, peraí, você começa a ler e não para, não é? Porque, de fato, é uma cena muito forte, forte mesmo, e ela é real, né?
É uma coisa que ninguém pode, e ao mesmo tempo poética, né? Tem lirismo naquela crueza, né, do sexo entre os dois, né? Então, assim, eu queria saber se você partiu de uma primeira cena, você pensou primeiro nessa, digamos assim, pensou primeiro numa estrutura, outra, com alguma linearidade, porque é inacreditável também o modo como você, ao longo do romance, né, o tipo de reflexão que se faz, né, com uma alta voltagem, não tem um parágrafo que se perca, não há um parágrafo inútil no seu romance, nenhum, né? Todos eles têm uma espécie de reflexão sobre a situação que se está vivendo ali e na história brasileira, né? Então, eu queria que você nos contasse isso, né? E depois separasse um trecho de algum lugar que você queira ler do romance, Tá com bom, toda a liberdade que você terá. tá bom. Todos aqui Obrigado, somos Pedro. maduros, lemos o livro, admiramos o livro, muitos, e, e enfim, não, aqui não tem Eu censura. sei disso. Sei disso. Vamos lá. Primeiro, né? O garimpo ele foi uma doença dentro da minha casa. Assim, por quê que ele foi uma doença? O meu pai, ele desenvolveu duas atividades ligadas ao garimpo. Primeiro foi garimpeiro, não muito tempo. Mas ele, depois que abandonou o garimpo, ele resolveu abrir um cabaré e fez da nossa casa um cabaré, junto com a irmã dele, né? A casa que nós morávamos era um cabaré. E tocou isso a vida toda, até a gente já foi crescendo, aí foi que ele também foi envelhecendo, ele deixou de tocar o cabaré e deixou só um bar. Mas por que que o garimpo ele era uma doença dentro da minha casa? Porque depois de algum tempo, os garimpeiros descobriram que foram enganados pelo governo, né? Enganado como? O governo comprava a produção do ouro no garimpo, mas o governo pagava quanto queria pela essa produção. E aí os garimpeiros descobriram isso. Então, quando os garimpeiros descobriram isso, eles entraram numa briga judicial contra o governo, que se arrasta até agora a briga judicial, está até nesse momento na justiça, né? Eles querem que o governo paguem aquilo que o governo roubou deles, que eles chamam de sobra, que foi essa. O governo pesava o ouro e comprava, assim como tem no romance, né? O governo abria uma caixa econômica improvisada e toda a produção do ouro tinha que ser obrigatoriamente vendida ali. Então era o governo que fazia a pesa, que pagava e tal. E aí os garimpeiros descobriram que eles foram roubados. Só que o que que acontece? A grande maioria dos garimpeiros, a grande maioria deles, são Uhum. homens extremamente pobres. Homens extremamente pobres, que era o caso do meu pai. E eles tinham, nessa briga judicial, uma esperança de uma hora ou outra enriquecer, porque é muito dinheiro que se tem para receber, né? E a gente vivia nessa angústia de que a qualquer momento da nossa vida podia ter uma reviravolta. Nós podíamos ter, por exemplo, uma casa para morar, porque a casa que a gente morava era uma casa cedida, feita de barro. Está até hoje em pé no bairro que a gente morava, assim, a casa de taipa com dois cômodos, três cômodos, uma sala e dois quartos. Nos quartos dormiam as minhas irmãs, no outro dormia meu pai e minha mãe, e na sala dormiam os homens. E aí a gente tinha essa coisa assim, de qualquer momento a gente ia ter uma casa, uma cama para dormir. Todos nós dormíamos em rede, então assim, ficava essa loucura assim, o tempo todo. Meu pai falava nisso o dia todo, o tempo todo. E toda coisa que ele falava, ele dizia: quando o dia da Serra para sair, a gente vai resolver tudo isso. E aí ficava nesse drama. Então isso foi uma das coisas que me fez escrever esse romance, né? Essa história. E sobre a sua estrutura, o que que acontece? Na verdade, eu havia escrito um romance, assim, eu sou um escritor meio irresponsável, vamos dizer assim. Por quê? Eu vou explicar para vocês não se decepcionar comigo com essa fala tão categórica.
Na verdade, eu fui um homem criado para trabalhar, para o trabalho, né? Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. E escrevi, eu comecei a escrever, eu não sei explicar exatamente por quê, não tem assim, uma explicação lógica. Mas eu sei, por exemplo, que eu sou um homem mais do trabalho do que propriamente um escritor, né? Eu vivo mais do trabalho do que propriamente da escrita. E aí eu me dedico mais a esse trabalho meu que me dá comida, né? No meu caso, sou professor de ensino fundamental e da educação básica. Então, como eu fui criado para trabalhar, para ser esse trabalhador, e trabalhei desde muito criança, 12 anos, 13 anos já trabalhava na rua vendendo coisa, ia para a feira de madrugada ajudar a montar as barracas nas ruas para as pessoas venderem seus produtos, depois voltava à feira de tardezinha para desmontar as barracas, então seria uma loucura. E aí, por que que eu sou esse escritor irresponsável, né? Porque basicamente eu não vivo da literatura, eu não vivo disso. Então, eu também não faço isso por esporte, eu faço isso também com muita responsabilidade. Só que para escrever os meus dois romances, o que é que eu fiz? Eu separei os arquivos dos capítulos e fui montando isso. Assim, como eu lia muito eles, eu sabia exatamente onde é que estava cada coisa, em cada lugar. Então, por exemplo, se eu pensasse num parágrafo, se de repente eu imaginasse um parágrafo, eu ia no capítulo, naquele capítulo eu abria aquela pasta daquele capítulo, aquele arquivo e colocava esse parágrafo ali, né? Então, assim, a construção narrativa ela não foi linear, porque ela foi escrita assim. Para vocês terem uma ideia, a coisa que eu terminei primeiro de escrever nesse romance foi o capítulo final dele. Foi eu fiz pelo final, Você começou assim, pelo final, olha. foi foi o que eu terminei primeiro assim de escrever. A cena final foi o que eu terminei primeiro de escrever. E aí depois o que foi que eu fui fazendo? Era isso que me deixava mais perturbado, era como que eu ia preencher do fim para o início. Isso me perturbava muito, assim, todos os dias. Como é que eu vou preencher agora? Eu tenho o meu capítulo final da história. Como é que eu vou preencher isso até chegar no início? Isso é, assim, para quem escreve, isso é. Eu não aconselho a fazer uma loucura dessa, isso é uma loucura. Porque isso mexe muito com a cabeça, com o físico, com o mental da gente, né? Mas, enfim, eu fui fazendo isso, fui fazendo uma espécie de montagem desses capítulos. É tanto que, Suzana, quando eu terminei de escrever, assim, eu disse assim, eu terminei entre aspas, né? Porque a gente nunca termina. Quando eu concluí essa escrita, que eu precisava fazer essa inscrição no prêmio, eu mandei imprimir o arquivo do livro. E um dia eu estava em casa sozinho, na minha casa. Eu peguei os capítulos todos e espalhei no meio da casa, assim. Eu espalhei os capítulos. Ele tinha uma estrutura montada. Só que um dia eu fiz essa loucura. Eu peguei e botei, assim, os capítulos na sala. E eu remontei ele. Por exemplo, essa cena inicial, ela não era aí. Ela era mais ou menos o quarto capítulo. Era Uhum. como se ele já tivesse o que daria a entender? Ao longo da narrativa, eles tivessem um lance amoroso e que essa cena culminaria lá no meio do livro, essa cena Uhum. amorosa, né? Como Porque que preparando, você prepararia o leitor de alguma é forma para para isso, entrar naquilo. para entrar naquilo. Aí é tanto que se vocês fizerem uma leitura assim, voltar para dar uma leitura atenta, vai ficar meio evidente que era basicamente uma das primeiras vezes que eles transavam, que eles estavam fudendo. Era, tem algumas pinceladas que vão apontar para isso, né? Alguma coisa assim que vai dizer assim, é a primeira vez que eles estão fazendo isso, assim, de modo mais carnal, de modo mais corajoso. Porque esse capítulo, na verdade, ele estava lá no meio, é como se fosse uma preparação desse lance amoroso para chegar aí nessa situação. Mas o que foi que me motivou a fazer essa mudança radical, né? Foi eu sempre tive um grande sonho assim de começar um livro como o Gabriel Garcia Marques começou sendo de solidão, porque eu acho aquilo assim de um encantamento, né, de um encantamento. Primeira vez que eu li aquilo, aquele começo, eu fechei o livro, eu digo, não, pelo amor de Deus, como é que a pessoa faz um negócio desse assim? Aí ele começa dizendo, olha, na noite que o cara vai ser fuzilado, ele lembrou do pai
levando ele para conhecer o gelo. Eu digo, cara, que loucura isso. Não. E aquilo, desde a primeira vez que eu li aquilo na minha vida, eu dizia assim, eu tenho que escrever um romance um dia na minha vida que ele comece assim, que ele cause um impacto nas pessoas, né? Que ele cause esse impacto. E aí, quando eu fui fazer essa remontagem do Outono de Carne Estranha, eu fiz isso. Eu digo, eu preciso fazer como o Gabriel Garcia Marques fez, eu preciso impactar aqui o leitor nessa primeira cena. E eu reconhecia que ali tinha um perigo muito grande, a forma que eu começava, né? Havia um perigo. É tanto que, quando eu fui pegar o livro, que eu moro com minha mulher há 22 anos, minha companheira, 22 anos. Eu falei, quero te mostrar uma coisa, porque ela nunca sabe o que eu estou escrevendo, assim, eu nunca conto para ela, assim, as coisas que estão acontecendo, né? Eu falei, quero te contar uma coisa. A gente estava conversando, eu quero ler um negócio para ti. Abri o arquivo e comecei a ler o começo. Nossa Senhora, ela ficou louca, disse assim, aí, pelo amor de Deus, não, para, não publique esse livro, pelo amor de Deus, não publique esse livro. Eu te peço, pelo amor de Deus, não faça isso, assim. E começou assim. Aí me deu a certeza de que eu devia fazer. Assim, então foram todas. A reação dela É, funcionou. só ouvindo, né? Ela estava só ouvindo. E aí é tanto que ela pensava que eu ainda estava escrevendo o livro, assim. Que eu contava, né? Que eu precisava ir à Serra Pelada, passar um tempo lá, ouvir mais histórias, porque eu já fui muito à Serra Pelada, mas eu, como escritor, eu precisava fazer esse movimento. Eu acabei não indo. Infelizmente, eu acabei não indo para fazer esse experimento de ir quando eu estava escrevendo um romance. E aí, quando eu escrevi no Prêmio Sesc, que o Sesc me ligou para dizer que eu havia ganhado o prêmio, imediatamente eu pedi para ela vir aqui em casa. Ela trabalha aqui perto de casa. Eu mandei uma mensagem para ela e pedi que ela viesse aqui em casa, que eu ia contar um negócio para ela. Aí ela veio, que eu pensava que era uma coisa muito séria, assim, eu nem contei o que era, né? Só pedi para ela vir. Quando ela veio, eu digo, olha, o livro, aquele livro, ele ganhou o prêmio Sesc. Só que assim, acontece tantas coisas aqui que ela ficou assim, mas parabéns, né? Parabéns. Aí eu percebi que ela não havia entendido, né? Percebi que ela não havia entendido. Eu acho que você não entendeu. O livro, ele venceu um dos prêmios mais importantes do país. Aí eu pedi para ela pegar o celular dela e abrir no Google e pesquisar os prêmios mais importantes do Brasil. Aí aparece o prêmio Sesc, né? Aí, então, assim, eu tive essa relação com esse livro, de fazer com que isso pudesse ser dessa forma, né? Como eu disse para vocês, assim, foi um projeto de escrita pessoal, de vida, mas também teve a ver com muita, assim, com muita sorte. Quando eu olho para o corpo de jurado, por exemplo, Suzano, do Prêmio Sesc, eu fico pensando que sorte eu tive, né? Que sorte, assim, foi a minha, porque você tem que passar por um júri inicial, que são 3 Uhum. jurados, né, até chegar ao júri final. E são várias subcomissões, são o Brasil inteiro. E você enfrentar essa peneira até chegar na mão do júri final é um drama. Né? É um drama porque você tem ali 800 romances concorrendo, 700, né? Histórias concorrendo. E como você disse, são histórias boas, não são histórias ruins, né? Inclusive são histórias que as pessoas precisam ler, até para tomar consciência do melhor do país que vive, das angústias, das dores que atravessa esse país. E aí por isso que também, às vezes eu falo assim, eu tive muita sorte também de ter um corpo de jurado de muita responsabilidade, de muito entendimento, de muito compromisso com a literatura, de que realmente conhece o que é um trabalho literário, né? Porque uma coisa É. é a pessoa pegar esse texto e ler, sem conhecer o que é literatura. Uma outra coisa é a pessoa pegar e reconhecer, e dizer assim, calma lá, aqui tem uma linguagem, aqui tem um trabalho sendo feito com a linguagem. Isso aqui é literatura, né? Uhum. É isso aí. Eu vou, assim, uma pausa, vou te contar rapidinho como é que nós chegamos ao Uhum, teu. Nós viemos lendo, eu e o Joca Rainer Sterron, que é um ficcionista, um excelente, um amigo querido de muitos anos, foi o outro jurado. E o Joca, estávamos lendo e a gente se comunicava, assim, olha, estávamos assim, não chega nada, está tudo assim, não dá para dizer que tem coisa ruim, mas não tem nada que nos arrebate, né?
E um dia eu estava aqui em casa, quer dizer, eu não estava nem na minha casa, estava na casa da minha filha, mas com aquele negócio de apresentar, a gente tinha muito pouco tempo para apresentar o resultado, né? Aí o Joca me ligou, me lembro que eu fui para o Play para falar com ele, e eu não tinha ainda chegado no teu livro. Uhum. Eu vinha lendo, eu ainda não tinha chegado no teu livro. E o Joca falou, Suzana, você já leu esse livro aqui? Falei, ainda não. Assim, ele falou, você quer escutar o começo? Aí ele falou ao telefone. E aí eu falei, cara, quando ele começou, eu falei, peraí. Ele começou a ler mais, ler mais, ler mais, porque foi uma coisa assim. Falei, não é possível que a gente esteja. E aí eu comecei a ler, fui para casa, né? Comecei a ler, terminei. Aí depois tudo que vinha assim não se, né? A gente não. Então foi a minha experiência. O Joca é que falou para mim, isso, olha, aqui tem um romance. O nosso comentário era sempre esse, assim. Joca, como é que tá? Já encontrou alguma coisa? Eu tenho Uhum. aqui, não sei o quê. Me lembro que tinha um romance sobre o cangaço. A ideia era muito boa, muito bem conseguida, como dizem os portugueses, né? Muito bem realizada e tal, mas era uma não tinha, digamos, esse poder, né, narrativo do teu texto, né? Assim, foi isso que eu queria como um depoimento de jurada. Agora, que tal você ler um Tá. trecho para nós? Eu pensei assim de você ler dois trechos, e um deles em que mostre, por exemplo, as questões de Serra Pelada, né? Uhum. Por exemplo, você tem personagens icônicos ali. O padre, por exemplo, não é? Uhum. Que está ali e que você, como é, digamos assim, desnuda, né? Toda a, a falsa moral católica, né? Todas as questões também relativas a dinheiro que estão inseridas nas questões religiosas, não é? Então, eu queria que você escolhesse aí. Eu pensei, eu vou escolher, não, mas eu vou deixar com o Ayrton, deixar ele livre para ele escolher o que ele quiser. E É, esse final, eu lembra abri tanto? aqui, eu Hum, abri aqui aleatório. Eu gosto de fazer esse exercício assim maravilha, de vamos abrir lá. aleatório, né? Situa a gente, situa para quem não leu Tá, ainda, tá? para quem estiver com o livro, página 130, a página 130 vai começar bem na fala, bem na fala do personagem que está entre aspas. Posso começar? Situa um pouquinho a situação. Ah, não, você começa É, então, depois você explica. Ok. tá bom. Mas é naquela hora que o Manel tá no quarto com uma prostituta, uma rapariga, e ele brocha, né? Ele acaba brochando. É mais ou menos essa passagem. Então Uhum. ele está ali, né? Meio desesperado, que acontece naturalmente com os homens. Quando isso acontece, os homens ficam numa reação inexplicável, que nem eles mesmos conseguem explicar. Então a mulher vai dizer para ele 350 mil cruzeiros, tá? De sua língua saiu um gosto de latejouros enrubescida. Fosse no quilômetro 30, em Eldorado, ou mesmo em Marabá, as quengas conheciam os garimpeiros pelas palmas das mãos, pelo cheiro acre que emergia da pele deles. Isso porque terra, lama e carne se misturavam, forjando um homem diferente do que chegar ao garimpo. Em cada garimpeiro, embaixo de alguns de seus dedos, logo nos primeiros dias de garimpagem, nasciam uns calombinhos de água que de vez em quando secavam e deixavam suas mãos ásperas, como se elas nunca mais fossem capazes de conseguir fazê-lo esquecer de cheirar desertos ou sonhar com um Deus que só aprendeu a cultivar planícies. Em contraste com a aspereza, as pontas dos dedos eram lisas e pareciam estar o tempo inteiro umedecidas. As unhas eram mais secas que o normal, mesmo lavadas, permaneciam amarelecidas por dentro.
Estranhamente, à noite, sob a luz das lamparinas, elas ficavam escuras. Quando as unhas roçavam, mesmo sem querer, sobre a pele, dificilmente não deixavam lanhada por onde passavam. Dentro da cava de serra pelada, cada unha se assemelhava aos enxadecos ou às picaretas, cavucando a terra em busca de ouro. Se os garimpeiros tivessem o tempo inteiro as pontas dos dedos umedecidos, removiam facilmente as cascas das feridas espalhadas pelo corpo embranquecido de Deus. Das costas para a mulher, aliás, de costas para a mulher, Manuel passou a vagar dentro do quarto, quase tateando entre as paredes. Para disfarçar o que sentiu, manteve as mãos coladas na cintura, os cotovelos formando um meio círculo, espumado, esplumados, daria para fazer duas asas. Deixou em richo o dedo dos pés. Pelas púpulas dele dava para perceber que começaram a ficar ensandecidos. Vestido de cueca e com a camisola abotoada até o colarinho, sentiu um ódio cada vez mais crescente pela calça. Chegou a pensar seriamente em não voltar a vesti-la, mas sabia que, se saísse do quarto da maneira como estava, seria preso, transferido no outro dia para a Delegacia Regional de Marabá. A pica murcha começou a derramar espermas, atravessando o tecido encardido da cueca. As gotículas de gala criaram rapidamente minúsculas corolas. Depois escorregavam até se espalhar pelas pernas do garimpeiro. Isso o fez lembrar que na noite anterior havia sonhado com um pé de araucária, já envelhecido, nascendo na frente do seu barraco. Os galhos quase tinham a cor dos olhos do marechal, embora fedesse incessantemente a genipapo. No quintal, o pé de manga não floraria. A forma como a Kenga falou que o serviço custava 350 mil cruzeiros obrigou Manel a perguntar a si mesmo se essa mulher ainda guardava os pedaços de peia. Aliás, se sua mulher ainda guardava os pedaços de peia acinzentados, tirados da mola da galinha, para fazer remédio para dor de barriga. Se ela tinha desistido de vez da ideia de colocar um pinto para piar na boca do menino mais novo, porque ele ainda não tinha aprendido a falar palavra nenhuma. Ou se seu macho desistiria da ideia de comprar 2 balaios em Marabá e dar de presente à avó, no dia em que ela parasse de queimar pedaços de papéis, só para saber que bicho daria no jogo do bicho. Um trecho é esse. Maravilha. Que beleza, gente. Olhem só como é que ele fala, né, nesse Deus que só aprendeu a cultivar planícies. Ele pega esse filme, né, de palavras com as unhas dos garimpeiros e ele mostra o garimpo através das unhas, gente. Não é? É assim, não há, o que eu falei, eu não há um parágrafo que se perca. Não é Liu. A Lildmila está ali, a grande leitora do Ayrton, aqui, ó. Essa leitora é danada, viu? Todos aqui são, mas a Lil a gente comentou muito, né? O romance do Ayrton. E né, quando você né, vem enumerando né, as unhas que lembram a picareta, que lembram a enxada, Uhum, né, e vem num crescendo, né? É muito raro hoje, né? Quer dizer, não é que eu sou uma leitora de prosa, eu leio mais poesia do que prosa. Até tenho lido muito mais prosa, assim, até por força do meu trabalho e tal, acabo trabalhando muito com a prosa, porque eu tenho que ler muitos livros durante o mês, né? Mas, assim, é raro você ter textos que te façam, que rendam, né? Universos como os que você descreve, né? Como os que você descreve. Esse final mesmo, não vou dar spoiler aqui, mas, enfim, é que lembra, você me lembrou, mas de uma outra forma, né? Não é uma. Me lembra um pouco a morte de Adorim. Não uhum, há como, né, a gente não pensar. É outra coisa completamente diferente, né? E, e o modo como você, né, termina onde precisa terminar, não fica
tecendo nada além, não é, daquilo que é necessário. E é muito bonito. Vamos ler mais um trecho? Vamos. Vamos? Como você falou no padre, e aí o padre Zacarias ele é um personagem assim que eu acho emblemático, né? Por que que eu acho ele emblemático? Primeiro, pela minha própria relação com a fé, né? Eu perdi meu pai de modo muito repentino e no intervalo de um mês eu perdi minha mãe também. E foram assim, para mim, aquele momento de ter que enterrar um pai no mês de novembro e ter que enterrar uma mãe no mês de dezembro, para mim foi assim a maior tragédia da minha vida. Assim. Foi a coisa mais louca que eu já tive que fazer na vida foi isso. E naquele momento eu estabeleci uma relação de fé assim muito doentia, né? Porque eu comecei a colocar perguntas na boca de Deus, mas eu não queria ouvir respostas. Eu comecei a perguntar coisas para ele, mas eu não queria que ele me respondesse. Eu só queria perguntar, né? E, e o padre ele representa também um pouco disso, dessa fé e dessa não fé. Por isso que eu também me encanto muito pela história do padre Zacarias nesse romance. E separei um trecho para ler para vocês sobre ele. É, Agora, só uma observação aham, onde você, quando ele fala, né? Você veja só, ele falou assim: eu comecei a colocar perguntas na boca de Deus, mas não queria ouvir as respostas. Isso é um trecho de um romance, não é? Quase um poema, né? Você quer dizer, não à toa você eu ainda não li seus livros de poemas, né? Então eu gostaria até de ler, né, em algum momento, ter acesso aos seus livros, mas ele falou agora, né? Olhem só, né? Comecei a colocar perguntas na boca de Deus, mas não queria ouvir as respostas. Danado aí. no capítulo 9, a página 101, que eu acho aquela passagem do Zacarias no bar, eu acho aquilo assim de uma expressividade de fé, né, de relação do homem com o mundo, porque tem uma coisa tem uma coisa na Bíblia que eu acho assim o ponto alto da Bíblia. Eu já fui evangélico por algum tempo, hoje eu não frequento nenhuma religião. Minha mãe era católica, e meu pai era rezador, né? Mas eles não ensinaram para a gente nenhum tipo de religião, eles nunca passaram para a gente nenhum tipo de fé, assim. A gente que foi aprendendo sozinho, eu e meus irmãos. E tem uma passagem da Bíblia que sempre me comove, que é quando Cristo está sendo crucificado e que ele pergunta por que que Deus abandonou ele, né? Pai, por que você me abandonou? Então, naquele momento ali, a gente percebe que ali tem um ser humano, ali tem um homem, né? Aquele homem que duvida diante da dor, diante de tudo, ele duvida, que é justamente o que o padre também vai ter essa relação com Deus, né? Se Deus fez ele chegar até o garimpo para virar padre, tinha algum propósito, como diz que Cristo vai dizer depois, né? Estava consumado. Então, se ele sabia que estava consumado, por que que ele perguntou pelo abandono? E aí, essa parte do bar, para mim, representa mais ou menos aquilo, do Cristo crucificado. Na página 101, capítulo 9, bem no começo. O padre Zacarias, desde a hora em que chegou ao cabaré, prometeu a si mesmo que entraria em um dos quartos com uma rapariga. Pediu uma antártica, encheu o copo até derramar, bebeu todinho de um gole só. Do nada, as luzes embaçaram suas retinas. O gosto amargo da cerveja pelo querer cuspir. Antes de chegar ali, durante a viagem do quilômetro 100 a Marabá, quando se lembrava de Serra Pelada, metia a mão no bolso e acariciava a bufunfa. Sentia, sabia quantas notas de cruzeiro havia lá dentro. A sequência das cédulas dobradinhas naquele maço. O apurado da semana consistia em 352 gramas de ouro, extraído do barranco em que trabalhava. Imaginou sentir o cheiro de incenso quando pensava no 10% do dízimo, guardado no bolso de sua calça. O semblante todo impregnado pela igreja, por onde pregou seus sermões. As unhas doloridas de acariciar os cascalhos. Que destino teve a batina? Ele se pergunta ali. Pergunta-se isso. Perguntar-se isso não o impediu de ver a si mesmo, outro homem, ainda mais distante da fé.
Umedecido de suor da cava, da alienação dos seminários, das rezas, da devoção à igreja, da ausência de Deus, das respostas das cartas, do desejo de bamburrar, da crença de terminar o próprio Calvário longe daquela terra. No terceiro copo de Antártica, já às 11, o padre criou coragem e acenou para uma das mulheres em pé perto do balcão. A mulher repuxou o vestido para baixo, balançou os cabelos e começou a caminhar na direção dele. A maneira como ela andou o fez ficar com medo. Zacarias sentiu na própria língua o peso do último sermão proferido. A imagem do Cordeiro de Deus descendo sozinho da cruz, ensanguentado. A coroa de espinhos entranhada no começo de sua testa. A noite menos estrelada descendo sobre Jerusalém. O Pôncio Pilatos, dormindo sossegado em seus aposentos. O jasmineiro perfumando o palácio. As púpilas pretas dos olhos de Cristo, reluzentes, como se fossem minúsculos betumes envenizados. Os cartiçais com velas mais de um palmo acesas. Os buracos das mãos cicatrizando naquele instante. Rapidamente, o padre desejou besutar o próprio corpo com água benta. Antes de Akenga chegar pertinho, ele desenhou uma capela, usando 2 mãos. Quantas velas daria para iluminar o cabaré? Foi a pergunta que se fez, quando a mulher chegou perto e falou: chamou, meu bem? Ao terminar de falar, o cheiro de panticholi saiu de entre os dentes dela, e aquilo fez pensar nos garimpeiros brefados, na terra da cava desmoronando, nos homens soterrados, em Ló, impiedoso com sua mulher, em Jonas, com as púpilas cheias de águas do mar. Por fim, na cinza amargurada de Judas, obrigado a beijar o rosto do traído. Em poucos minutos de conversa, Akenga afastou-se rapidamente de Zacarias. Voltou depois, rondando uma chave enferrujada no dedo indicador, sorrindo. Ele ficou de pé, deu a mão a ela e os dois caminharam por um corredor semi-escuro que dava acesso aos quartos. No quarto, enquanto a rapariga tirava a roupa, falou: quero sentir tu me comer todinha, homem. Zacarias não respondeu. Olhou em volta, desconfiado. Mirou o rodapé do quarto. Estranhou ao perceber o lugar todo abalorecido. Os caramujos amariam tudo isso. Essa cor, esse cheiro. Foi a primeira coisa em que ele pensou. Começou a se despir sem tirar os olhos do rodapé. Nu, viu a mulher de joelhos em sua frente. Como se enxergasse alguns candelabros lotados de velas acesas e a imagem de santos, entre as quais a da Imaculada Conceição chorando. Os bancos de madeira cheirando a óleo de peroba. Ele sentiu vontade de benzer por 2 vezes o rosto da mulher. Em seguida, colocar dentro da boca dela uma hóstia, dizendo: comei, este é o corpo santificado de Cristo. Só então deu-se conta de que estava dentro do quarto de um cabaré. Esfregou os olhos e voltou a si, tenso. Segurou firme a pica mole com uma das mãos. Sentiu a quenga colocá-la todinha dentro da boca. Estremeceu. Era a primeira vez que vivenciara aquela experiência. Foi como se estivesse nu dentro da cava, sob os olhos azuis do marechal, dos bate-paus e dos garimpeiros. Levantou a cabeça e murmurou: perdoai, pai, eu já sei o que faço. Não tem nada, nada, nada. É uma beleza. Essa vontade de benzer a rapariga, de onde você tirou tudo, né? Foi uma coisa, a criação é um mistério, né? Uma coisa é aquilo que sai do moralismo, né? E encontra o padre, né? O padre, todas as fantasias do padre, não é, com a igreja e a mistura, né, das questões carnais, né, que ele enfrenta, né, é um negócio assim, ai, ai, dá vontade de pegar mais, né, para ler. Eita, Ayrton. Olha, o pessoal está perguntando, está querendo fazer perguntas. Nós temos ainda uns minutinhos, tá? Então, eu vou Tudo abrir bem. aqui para quem quiser. Eu acho que a Lúcia Helena quer. Tá aqui. Pode falar direto, tá? Não precisa perguntar escrito, não. Fala direto, Tá bom. Lúcia. É, Vou tentar falar aqui, para minha internet está caindo toda hora.
Ayrton, parabéns. O teu livro é Obrigado. muito bom, a tua história é muito bonita e você, ainda por cima, mesmo com tudo isso, da sua grandeza, você gasta seu tempo para fazer uma homenagem às mulheres aqui. Eu fiquei muito emocionada. Mas eu estou lendo, eu li um pouquinho mais de um terço do teu livro, tô na leitura atenta porque eu percebo que você tem uma preocupação com a forma também, né? Não sei se é forma, ou eu percebi alguns pequenos padrões que eu não quero que você revele, porque eu quero descobrir eu quero desvendar eles na leitura. E também, por exemplo, a questão dos nomes, maiúscula, minúscula, não sei se isso foi consciente, né? Foi. Mas eu desconfio que é, né? Uhum. E você usa uma infinidade de figuras de linguagem, paráfrase, metonímia. Tá até nos textos que você leu, tem vários exemplos disso, né? Eu queria só saber uma coisa: você tem algumas figuras de linguagem preferidas? Essa é a minha pergunta. Primeiro, sobre os nomes, eles foram propositais, né? Porque, assim, a minha ideia em relação aos nomes, maiúsculo e minúsculo, era desumanizar os santos de Deus e humanizar os homens que estavam ali. Então, foi essa a ideia de manter firme o nome dos homens, dos garimpeiros com maiúsculo e o nome dos santos e de Deus em minúsculo para isso, para tentar trans, transformar esse jogo, né, de significação. Mas em relação a... eu sou da poesia, eu publiquei muita poesia, então a metáfora foi uma coisa que sempre me encantou, né? Esse modo no meu caso com a poesia, eu sempre tive um trabalho de tentar, assim como muitos poetas tentam fazer, pegar uma coisa e dar um outro significado para ela numa frase. Então você pegar uma lajota, por exemplo, e construir uma frase que ela não seja propriamente a lajota, mas também não seja puramente uma metáfora, né? Então construir ali um significado. Foi exatamente isso que eu fui aprendendo a fazer com a poesia, mas com muita leitura, né? Então, a metáfora é a minha preferida, mas com essa intenção de não ser puramente uma metáfora, mas que ela tem um significado, assim, uma pessoa olhar e dizer assim, calma aí, isso aqui tem um projeto de linguagem que não é puramente só as figuras de linguagem, mas é um projeto de comunicação também, né? De tentar comunicar ali. É claro que isso é muito difícil, tá? Na literatura, você conseguir fazer um negócio como esse, né? Mas, enfim, foi o meu projeto de trabalho, foi assim. Esteticamente, eu posso te dizer que esse trabalho ele segue uma lógica, como você disse e percebe. Só que essa lógica eu aprendi lendo mulheres, tá? Antes de escrevê-lo, eu li basicamente, eu passei 2 anos só lendo romance escrito por mulheres. E eu descobri coisas ali que eu, como leitor de literatura propriamente, basicamente feita só por homens, que naturalmente muitos de nós que estamos aqui lemos muita literatura feita por homens, eu descobri coisas que se tinha nessa literatura que os homens não sabem lidar com elas. E aí eu tentei, claro que eu não vou conseguir, porque as experiências das mulheres com o mundo é uma experiência muito complexa. Nenhum homem vai conseguir nenhum tipo chegar perto de uma experiência das mulheres em relação ao mundo. Mas na escrita eu tentei fazer um pouco do que elas fazem, né, que essas mulheres fazem nos seus romances. Então a literatura brasileira contemporânea, escrita por mulheres, eu procurei ler assim durante 2 anos muita coisa, né? E isso me fortaleceu como escritor para esse livro basicamente. Uhum. Tudo bem. Próxima pergunta. Alguém que queira falar com o Ayrton? Estou abrindo aqui, gente. Eu tenho. Não, Mas, eu quero só elogiar a riqueza do vocabulário, não a parte estética das metáforas, da coisa. Por exemplo, eu não conhecia nenhuma daquelas palavras. E teve umas que eu não precisava nem ir no dicionário procurar, outras eu fui ao Google para saber o que era, lógico, né? Eu não sou da região, mas tinha outras que estavam tão ali dentro do texto que só pode ser isso. Aí eu ia verificar só para me certificar, era isso mesmo, aí eu ficava toda feliz. Muito, muito bonito, incrível o seu trabalho estético e também
aquele ali de ferro e fogo, né? Que a gente sua a camisa para sair alguma coisa É boa. verdade. Parabéns, Obrigado. obrigada. Obrigado, Tina. Obrigado a você. O Ayrton, bom, primeiro Oi, parabéns, Pedro. é belíssimo, é encantadora. Quando eu comecei a ler, a Suzana tinha feito a divulgação para nós, tinha contado como estava perplexa diante da atitude, né, de censura, né, que é lamentável que a Verdade. gente ainda encontre. Mas eu fiquei curiosa hoje, você disse que é professor do Uhum. Fundamental 1. Do 2, do sexto ao nono ano. Como é, hein, essa tua relação com essas crianças? É, eu sou professor porque eu fiz uma opção. Eu me tornei professor porque eu quis fazer isso para minha vida, né? Então, eu escolhi fazer isso, independente do que esse trabalho representava. Eu decidi ser professor porque eu percebi que eu tinha uma dívida com a escola. A escola me deu a oportunidade de poder comer, né? E eu tinha que pagar essa dívida. Por isso, eu decidi ser professor. Então, a minha relação hoje com os meus alunos, que é, eu trabalho há 15 anos dando aula, é uma relação, assim, primeiro, de muito afeto e de muita confiança um no outro, né? Eu consigo fazer um trabalho, assim, com que eles confiem em mim. Então, a gente está sempre se ajudando um ao outro. Eu, 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 eu ganho muitos amizade nas escolas que eu trabalho, assim, com professores a gente ainda tem aqueles professores que ainda tem uma mentalidade muito atrasada em relação ao fazer, né, do pedagógico, ao dar aula. Ele acha que ali ele é autoridade. No meu caso, quando eu estou na sala de aula, a minha relação de profissional, ela prima primeiro pela amizade. Então, os meus alunos, eu não vou dizer todos, né, mas a grande maioria, eles sentem muito, muito afeto por mim, e a gente tem uma relação muito afetiva, muito perto, assim, de confiança. Eu estabeleço isso com eles. Então, nessa relação, por exemplo, já teve meninas que criaram coragem e denunciaram o pai, o padrasto, por estupro. Só não denunciaram para mim porque eu não quis ouvir a história. Elas vinham para me procurar, para me contar, e eu dizia: você confia em mim de eu lhe passar para uma pessoa para você contar e ela lhe ajudar a resolver o problema? Aí, se ela confiasse, eu chamava a diretora, dizia: ó, diretora, eu não quis ouvir a história pela minha condição, claro, de ser homem. Eu queria que a senhora, na condição de mulher, me ajudasse a solucionar esse problema, mas eu quero que a senhora passe confiança para essa aluna e dê a ela essa confiança de que você vai resolver o problema, porque ela teve coragem de me contar a situação. Então, assim, é um ambiente criado para isso, não só para conteúdo, por exemplo. É um ambiente criado para a vida, né? Para a vida, para dizer assim: olha, a gente tem aqui o conteúdo, mas a gente também tem a vida. E é isso que eu vou fazendo ao longo das minhas aulas. Eu vou mediando o conteúdo e vou mediando o que acontece na vida. E vou ensinando para eles coisas que eles não compreendem. Tem muitas coisas assim do mundo que eles não compreendem, então eu vou ensinando para eles, né? Como é que se dão essas relações de mundo, o que que acontece fora do muro da escola. Uma coisa é aqui dentro, uma coisa é o que acontece lá fora, meu amigo. O que você vai enfrentar lá fora. E aí eles vão tomando consciência disso, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava dando aula e aí eu fui ensinar para eles o que que pensava a esquerda, o que que pensava a direita, para eles entenderem. Deu exemplo de família. Eles ficaram assustados, assim. Mas é isso que se compreende. Eu digo, é isso. Se você compreende que uma família é isso, você é um sujeito que está mais para cá. Se você é um sujeito que compreende que a família pode ser esse modelo, então você é um sujeito que está mais para cá. E vou ensinando isso. Isso não está nos conteúdos. Isso não tem Claro. no conteúdo, né? E Então, eles sabem da tua experiência de trabalho literário? olha, eu trabalho basicamente em duas escolas, né? Uma, desde quando eu comecei. Hoje eles sabem, mas não porque eu contei, porque eu sempre tive, assim, eu sempre fui intimidado de contar isso. Mas eles já sabem porque depois contaram e por várias vezes eu também já fiz trabalho com eles relacionado a isso. Então, eu já levei escritores e escritoras lá para conversar com eles, já fiz projetos de leitura. Então, eu criei um projeto numa escola que eu trabalho, lá no município de Tupiranga, que lá não tem biblioteca, lá tem 700 alunos dessa escola, não tem biblioteca. Aí o que foi que eu fiz? Eu separei 700, 800 livros do meu acervo,
e eu consegui umas sacolas de pano, e aí montei os kits com esses livros dentro, e a gente fazia, que é chamado sacola literária. Eu dava essa sacola para ele levar para casa, e eles tinham 15 dias para ler os livros, 2 livros, 3 livros, e quando voltava a gente trocava as sacolas, porque os livros eram diferentes um do outro. E aí abria uma roda de conversa para ver se alguém queria ali comentar o livro que leu, só se quisesse também, ninguém era obrigado, se queria contar da experiência, da leitura, e depois a gente fazia a troca das sacolas. Tudo isso era assim para tentar sair desse controle, porque a escola é muito controladora, né? Ela controla muito, então era muito para tentar sair um pouco também desse controle que ela faz. Uhum. Olha que a criatividade, né? Como, né? É tão simples quando um professor quer, de fato, trabalhar a leitura, gente. É muito simples. Olha o que ele fez com as sacolas e a troca de sacolas entre eles. Está aí. Então, é uma escola pública, né? A maioria não tem como comprar livros, então essa é uma solução, né? Essa é uma solução criativa, né? E estimuladora. Impressionante isso. Mas isso, quer dizer, eu acho que se deve mesmo a um professor que é também um criador, né, Ailton? É, Verdade, né? Eu verdade. acho que tem esse dado, né? É um dado, né, que você acaba encontrando, né, soluções, né, que talvez não sejam tão pensadas assim, tão Uhum, são mais raramente pensadas, né? As pessoas em geral trabalham dentro daqueles nichos, daqueles, né, aqueles lugares já, né, dispostos, predispostos. Gente, nós estamos tem mais nós estamos já terminando o nosso encontro, se aproximando já o final do encontro com a Ayrton. Eu queria que ele lesse mais um trecho e para tá bom. vocês, para quem ainda não leu, chegar em casa, ir para a internet e encomendar logo o Outono de Carne Estranha, que é isso que a gente quer com a nossa janela, né, Camila? A janela literária é para isso, é divulgar a obra dos autores, né? Então, queria mesmo que vocês, né, quem não leu ainda, que... Hernani já leu, Hernani? Já, né? Aham. Quem ainda não leu, a Thaís? Não, ainda não, né? Eu também Enfim, não li, eu também a não li, Márcia não, também. mas já fui na Amazon aqui nesse minutinho aqui, já vi lá o primeiro capítulo lá em amostra, já pedi aqui, já gostei muito. Eu também não li, mas vou ler. Tá? É para isso que serve a janela literária. Robert Mária, sabe? A Robert Mária é poeta também. Aqui tem muita poeta, viu? Muitos Ah, que bacana, criadores aqui. Viu, Ayrton? Você está assim, poetas e bacana. ficcionistas. Teresa Garbaio, Dag Bandeira, Edna Bueno. A Edna também é poeta, autora de literatura juvenil, Ah, que contista, bacana. não é? Márcia, autora de literatura juvenil, infantil, ensaísta, Mara Sena, uma poeta danada de boa, Marlene, olha só, tem Marlene Lima, nossa premiada autora, que você também tem que mandar um livro para ele, Marlene. Marlene, se mostre. Acho que Marlene, não sei se ela está ali. A gente começa a evocar as pessoas, né? Fica meio assim, É, eu né? queria saber Denise, sobre. Oh, desculpa, fala, Suzana. Mara. Não, Fala. os livros de poesia dele, tem algum livro que a gente consiga Ah, maravilha. adquirir? Os livros, todos esses outros livros, eles estão no meu Instagram. Vocês Hum, podem dar uma olhada lá nas capas, escolher, e Ah, aí tá. me envia mensagem, tá? Uhum. Eles estão lá. Infelizmente, é como eu disse no começo, esses livros, eles não foram publicados de maneira independente, então não tem nas livrarias para Aham. vender, né? Acaba. eu sei como que Esse é. o Outono de Carne Estranha é o primeiro livro que vai chegar à Uhum. livraria, à Amazon, é o primeiro livro que vai chegar mesmo, de fato, nesses lugares, Uhum. viu? Ó, a Lúcia Helena já está seguindo o Instagram. Obrigada. Obrigado você, querido. A Denise também. Denise, não sei se está com o livro, a Denise Gauss.
E a nossa querida Clélia Steele é mãe do Daniel Steele, os dois alunos da estação, e o Daniel, um contista maravilhoso. É todo mundo por aí. Falei de Vamos todo lá. mundo, falei. Silvia Namba, que é a nossa assídua leitora. Silvia, você escreve, Silvia? Eu estou dando tempo para Ayrton Não. achar. Só leitora mesmo. Sua leitora, né, Tem um querida? romancezinho, É. Suzana, tem um Hã? romancezinho publicado. A Silvia? É? Denise, Não, a Denise sim, mas eu pensei que você tinha dito que a Silvia tinha. Eu achei que uma conhecia o trabalho da outra. Denise eu sei que tem, tenho aqui. Então, Ayrton, já achou? Vamos lá? Já, separei aqui, tá? Lá na página 62, para quem estiver com o livro, bem no último parágrafo, na página 62. Zusa, às vezes, chegava a pensar em Manel enlouquecido. Pele e osso, barba grande, descalço, short e camisa rasgada. No sonho dele de bamburrar, estava o desejo de comprar uma casa na beira do rio Mearim e uma monarca barra circular verde para dar ao seu macho de presente. Trizidela, sua mulher, os meninos, as mãozinhas dos dois acenando, a Avenida Afonso Pena, repleta de girinos saindo de dentro da água lamacenta do rio Mearim. Quando isso acontecia, enxergava a imagem de Manel, sujo de melechete, da cabeça aos pés, as unhas grandes, dobradas, prontas para cavar mais fundo a metragem 2x2 do barranco. As púpilas vermelhas como se tivesse decorado as rezas do livro de São Cipriano, os cabelos empoeirados, caminhando por toda a área do garimpo, falando sem parar. Hoje eu bamburro, hoje eu bamburro. O ritmo de seus passos desconexos, pouco se importando se o abacateiro e a mangueira plantadas no quintal de seu casebre vingariam. Desorientado, movia as mãos à distância exata de quem segurava uma bateia invisível, sem medo dos bate-paus e do marechal. A boca sempre entreaberta, os olhos ora fechados, ora arregalados. Por cima de sua língua emergia a frase: hoje eu bamburro, hoje eu bamburro. As carnes fedendo a horóscopo de um Deus inconsolável. Se Zusa falasse sobre interlúdios a seu macho, com certeza esse pensaria imediatamente na solidão de sua mulher, na tristeza de outros machos desejando comê-la enquanto ela voltava da feira pela Avenida Afonso Pena, sentindo a brisa do rio Mearim bater em suas pernas. A mulher, inocentemente, com vontade de saber em que direção ficava a Serra Pelada, pensava nos dois meninos deixados em crise dela, as mãozinhas deles erguidas a balançar, enquanto um do lado do outro, na fome de todos eles, na promessa de só voltar para casa quando bamburrasse, voltar brefado jamais, na promessa de construir a casa com a alvenaria de 8 furos e a cobertura com telha brasilite, um sifão branco no banheiro, comprar um fogão esmaltado vermelho e com aba dos dois lados, botijão de gás. Nunca mais a mulher cozinharia em fogareiro. Não sentiria mais os olhos arderem enquanto tentasse acender o fogo, o abano de palha desgastado, as farpas de pau a furar os dedos dela, a agonia de preparar a comida antes do meio-dia, o cheiro de arroz fogueado. Não precisaria mais usar anil e limão para tirar as manchas das roupas. Pensando em seu homem enlouquecido, ele contraiu os lábios e disse: eu queria que meu santo expedito fosse de borracha, e não de barro, para eu poder banhar ele, de vez em quando nas águas do Rio Vermelho. Em seguida, esfregou uma das mãos na boca, como se, ao terminar de falar, tivesse erguido, sem querer, entre os dedos dos pés, centenas de palafitas desgastadas. O nome do santo expedito deixou com vontade de morder a própria língua, e de novo prometeu que nunca mais abriria a porta de seu barraco à noite para Manel. Pensava em diluir em rezas os remorsos que sentiria ao cumprir a promessa, e novamente repetia: quando estiver no paraíso, lembra-te de mim. Oh, que lindo. Nossa. Ah, muito bom, muito bom. É, é uma literatura rara. É isso, gente. Está aqui, então, Ayrton. Voltará outras vezes. Ayrton, vamos lá.
Vamos ver se eu consigo trazer o Ayrton lá de Marabá, hein, Ayrton? Vamos ver se a gente É meu, você vem espero que dê certo. tá? Vamos tentar, de algum modo, te trazer para cá, Tá bom. tá? E, gente, é isso. Obrigada, Ayrton, por esses momentos, assim, né, eu acho que para todos aqui, nós, né, de descoberta, de emoção mesmo, né, de ouvir um criador, né, falando da sua história, do seu trabalho, lendo os textos. Acho que isso é que, que faz com que a gente, né, digamos assim, queira, desperte, né, todos, né, para mais leituras, né? E aí, como eu disse antes, essa é a função da nossa janela. A janela é isso, através dela conhecer novos autores. E o Ayrton ainda acha que a gente fez alguma coisa de especial vindo aqui na sexta fez de especial para te ouvir, cara. Imagina. É isso aí. Como é que foi a Flip, hein? É, Aí, foi foi muito acolhedor, assim. Eu, eu imaginava que eu não iria, né, por conta da situação toda que uhum, aconteceu. De fato, o que aconteceu? O meu nome e o da Bethânia foram cortados da programação do Sesc. É porque, assim, quem conhece a estrutura do prêmio sabe que os vencedores são levados no ano que vence e do ano anterior para passar o isso, bastão para os outros vencedores, né? isso. E aí, quando a gente procurou saber se a gente iria ou não, eles disseram que os vencedores não iriam desse ano. Eles não iriam participar da programação, só que estavam mentindo, porque depois eles divulgaram a programação com os vencedores participando. E eles não levaram a gente para Flip. De Uhum, última hora, de última hora, a editora Record, ela levou eu e a Bethânia e colocou a gente na programação da casa da Record, né? Que ela monta uma casa lá. E assim, uhum, para mim foi mais uma demonstração de que a editora não compactua com o que o Sesc vem fazendo de modo silencioso, né? Porque o Sesc é muito esperto. O que ele vem fazendo é nos bastidores, não é nada público. Eu não tenho nenhuma prova do que o Sesc faz contra mim, então, contra o meu livro. Eu não tenho nenhuma prova, mas ele faz isso nos bastidores. Então a editora reafirmou que estava realmente do lado da gente nesse momento, levou nós dois, e eu posso dizer o seguinte, assim, eu me senti muito, muito acolhido, porque em todas as ruas que eu andei, Suzana, todas as ruas que eu andei, eu fui reconhecido. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Em todos os lugares que eu andei, as pessoas me reconheciam, me chamavam, assim, eu passava na rua e as pessoas diziam, aí, me chamava e eu voltava para conversar com a pessoa. Então aquilo ali para mim foi assim, eu não sabia nem como reagir, na verdade, eu não sabia nem o que que eu faço, como que eu tinha que reagir ali quando a pessoa me chamava para conversar, porque eu não estava preparado para aquilo, né? Porque eu uhum, passei o ano todo sabendo que eu não iria para Flip. aham, E aí eu nutri isso dentro de mim, assim, eu sabia que eu não estava ali o ano todo, e de repente eu estava lá. Então eu não sabia reagir a todo esse carinho que eu recebi, esse afeto. Por isso que novamente eu queria agradecer a você por isso, você de todo modo também foi responsável por isso. Agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, nos ouvindo, assim, eu me sinto muito, muito feliz pelo que vocês têm feito por mim, muito, muito feliz mesmo. Então é isso. Nós é que agradecemos e estamos aí esperando o próximo livro, seja romance, poesia. Eu acho que agora se abriu um caminho. Você já tem uma editora, né? A Record. Então eu acho que é isso aí. Deus Já quiser, vai dar certo. estamos esperando aí o próximo. Eu que agradeço vocês. Gente, um beijo grande em todos, tá? Beijo, parabéns, Beijo para todos Beijo em aí. você. Bom Beijo. fim de semana, tá? E estou esperando vocês aí nos outros eventos do IEL. O próximo vai ser com a Denise Gauss. Ela vai ler também a, 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 a Catherine Mansfield, né? Ela também vai trazer que eu li agora há pouco, né, uma Catherine Mansfield, mas ela vai ler também.
Me perguntaram, pode repetir? Pode. Pode ser a cesta com letras, as pessoas leem que elas gostam, né? Então, os participantes, né? Então, é isso. Então, gente, um beijo, beijo aí, Ayrton. Beijo Obrigada. vocês todos e todas, tá bom? Fique E com quando Deus. vier ao Rio, me avisa. Tá Me bom, avisa, aviso. Eu tá? aviso. Para eu te ver, Obrigada. para a Aviso gente sim. se dar um Um abraço, abraço, viu? tá? Fique com Deus. Tchau. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Obrigada.